Olá, vamos dar início à nossa quarta aula de Prática de Ensino 3 da turma de Pedagogia da FAM. Então, o nosso assunto de hoje é a identidade do professor. Então, eu vou comentar algumas questões que eu coloquei um texto de referência, mas eu vou provocar vocês com três questões, né? Como entender a identidade do professor? Só que essas perguntas, questões que eu estou trazendo para mim mesmo, para eu comentar com vocês para elucidar melhor o texto. Como entender a identidade do professor? Quais os fatores que influenciam na identidade do professor? Qual a relação entre a identidade e a prática de ensino? Tá? Então, inicialmente a gente vai tentar entender o que é essa identidade do professor. O que é identidade? Identidade é uma temática que é abordada em várias disciplinas, né? Pode ser na antropologia, na sociologia e na psicologia. Então, assim, de um modo geral, a identidade é aquilo que nós somos. Mas isso que nós somos tem a ver com a imagem que nós temos de nós mesmos e a imagem também que é fruto da interação com os outros. É o que os outros falam que a gente é e a gente vai construindo essa nossa identidade. Então, a identidade tem a ver, por exemplo, quando eu pergunto assim, será que ele é um bom professor? Será que ele é um professor mais liberal? Ele é um professor bonzinho? Ou ele é um professor carrasco? Ele é um professor Caxias? Ele é um professor exigente? Ou será que ele é um professor que não está nem aí, que deixa tudo acontecer, deixa tudo rolar? Então, existem vários, né, tipos de professor. Então, são várias identidades que o professor assume, né? A partir de quê? Quais são esses fatores? Então, a primeira pergunta que eu vou tentar responder não é como entender essa identidade do professor, né? Ou seja, como é que o professor, no decorrer da sua carreira, ele constrói essa identidade, né? Aquilo que ele se torna. Então, o texto ele começa comentando que um aluno de pedagogia que não teve oportunidade de estagiar, ele ainda não tem essa identidade formada. Ele pode ter algumas referências. Assim, por exemplo, ele pode admirar um determinado professor e tentar dizer para si mesmo, olha, um dia que eu for professor, eu vou querer ser igual este aqui. Tá? Esse é um exemplo, né? Mas o texto ele traz muitas contribuições, né? Um texto longo, eu fiz um resumo para vocês. E a outra pergunta é quais os fatores que influenciam na identidade do professor? O texto ele comenta vários fatores. Eu vou citar apenas três. O primeiro é a personalidade. Então, a personalidade é uma coisa que a gente já traz quando vai trabalhar, não é? Quando surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa escola, eu já tenho uma personalidade. O que é essa personalidade? É a somatória dos aspectos biológicos com a influência do ambiente onde eu me eduquei, na família, na sociedade, etc. Então, isso forma uma pessoa. Só que essa pessoa, por exemplo, vou dar o exemplo de mim mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha experiência nenhuma de professor. Eu, como pessoa, como personalidade, eu me achava uma pessoa muito introvertida, muito tímido. E a profissão de professor, ela exige alguém que tenha desenvoltura, que tenha facilidade de se expressar em público, né? E precisava quebrar essa dificuldade, que era parte da minha personalidade. Eu diria que a timidez, ela é um traço da nossa personalidade, enquanto que outras pessoas não têm esse traço. Né? Traço é aquilo que marca a nossa personalidade. Então, eu, quando fui trabalhar como professor, eu já apresentava este traço na minha personalidade. Eu sou um cara tímido. Eu não tenho uma voz que vai chegar até na última carteira. Então, tudo isso eu me preocupei. Eu tinha, assim, algumas informações, algumas dicas que eu fiz uma disciplina na universidade, eu estudei em Belém, e eu fiz uma disciplina chamada Dicção,
que foi justamente eu fiz essa disciplina para ver se eu melhorava essa coisa da voz, de conseguir colocar as minhas ideias, expressá-las, né? E eu tinha uma professora muito boa, né, professora de dicção, e ela disse para mim assim, olha, não existe uma receita para a gente superar esse medo de falar em público. O que existe é a gente fazer tentativas e ir aprimorando, né, a nossa voz, a nossa expressão, os gestos. E aos poucos eu fui experimentando e eu tinha feito também curso de teatro, né? Isso também me ajudou muito. E aos poucos eu fui construindo, né, uma imagem que eu mesmo ficava avaliando. Algumas vezes eu achava que eu não dava uma boa aula, até hoje não acontece. Algumas vezes eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Então às vezes eu acho, não, hoje essa aula tá chata. E tem dias que eu acho não, que eu dei uma aula bacana. E aí eu tento interagir com os alunos para também, isso desde o início da minha carreira, eu sempre tentei fazer isso, né? Essa coisa de estar se avaliando para ver se a gente melhora. Mas assim, o fator que a gente está discutindo primeiro, né, é a personalidade. Só que essa personalidade, ela é construída no contato com as pessoas, né? E no caso do professor, o que vai contar muito para ele é a experiência. Por isso que é necessário estagiar, por isso que é necessário experimentar. Se você não, né, agora nesse período da pandemia, não vai ter oportunidade de ir a uma escola, começa a treinar na frente do espelho, começa a treinar com seus irmãos, com seus vizinhos, com seus pais, com seus colegas, com quem você puder. Se você não puder presencialmente, experimente filmar você mesmo dando uma aula de algum assunto que seja, nem que seja um assunto de matemática, de português, de qualquer assunto, para ver como é que você se sai. Tá? Isso aí é importante. Essa experiência, ela vai, de certo modo, moldando essa identidade. Por quê? Aí vem um outro fator, né? Porque a gente experimenta uma coisa e a gente vai ter o reconhecimento ou não. E aí é isso que vai pesar muito, né? De acordo com os autores desse texto, o que pesa muito na formação dessa identidade é esse reconhecimento por cada coisa que ele vai fazer, que o professor vai fazendo, né? Então, ontem o aluno Marcos, né, da turma de vocês, perguntou por que que alguns professores não conseguem desenvolver um método mais participativo, uma metodologia mais ativa, não conseguem fugir daquele ensino tradicional. Então, a resposta que a gente pode dar, baseado nessa referência deste texto, é que no decorrer das experiências que este professor teve, aconteceram muitas dificuldades para ele inovar. Ou a própria personalidade fez com que ele se retraísse, né, e não conseguisse dar uma aula que pudesse quebrar com esse paradigma, né, da escola tradicional, do ensino tradicional. Mas tem fatores que fogem à questão pessoal do professor, porque eles estão no meio. Então, fala lá no texto, num dos últimos parágrafos, que tem professores que dizem assim: olha, bem que eu tentei ser diferente, mas vieram logo cortar o meu barato, porque a direção da escola disse que não podia ser desse jeito, que não era assim, né? Então, os pais algumas vezes também não gostam, né, de uma metodologia que possa fugir dessa tradicional. Então, vai depender muito dessas trocas que vão acontecer. E essa experiência for reconhecida, for estimulada, for não tem uma outra palavra para dizer, né? Se não tiver o reconhecimento, o professor se frustra e ele prefere dar aquela aula tradicional porque ela é mais cômoda para ele, né? Mas ele cai no comodismo, né? Aí tem a questão da burocracia da escola, né? Ah, porque você não pode fazer desse jeito. Porque você precisa cumprir
né? O horário dentro da sala de aula, você não pode levar os alunos para um passeio porque não vai contar como dia letivo. Já pensou? Esse tipo de atitude pode bloquear essas tentativas do professor inovar, né? Então, ele vai criando uma identidade de um professor tradicional em função disso, né? Aí falar também nas condições também, não é? Porque o professor, para ele criar uma identidade, ele precisa se sentir valorizado. Ninguém faz um bom trabalho se não tiver a valorização. Nós precisamos nos sentir valorizados, assim tudo na vida, não é? Então, um salário muito baixo, condições precárias da escola, tudo isso vai fazendo o professor esmorecer e criar uma identidade profissional muito próxima daquilo que a gente diz que é um professor muito tradicional, que não inova, que não sente vontade, que não sente ânimo, não é, para ir em busca dessas inovações. Bom, gente, eu vou finalizar aqui. Eu analisei assim de modo bem sucinto, porque vocês têm um texto que eu quero que vocês leiam, depois comentem lá no grupo e depois vocês criem um texto, não precisa ser um texto tão grande, né? Mas um texto onde vocês vão responder a questão proposta lá no fórum. Obrigado pela atenção.